Há histórias que nascem da dor, mas que florescem no amor. E esta é uma delas. Dizem que algumas crianças já chegam ao mundo com o coração cheio de saudade, como se tivessem vindo de um lugar onde o amor era imenso, mas de onde precisaram partir cedo demais. Foi assim com Gabriel. Ele chegou ao orfanato ainda bebê. Tinha olhos castanhos, profundos, como se guardassem o reflexo de todas as estrelas que nunca viu. Nunca soube o nome dos pais. A ficha do orfanato dizia apenas: encontrado à porta, embrulhado em um cobertor azul. Nada mais. Gabriel cresceu entre paredes frias e risadas que vinham e iam. Alguns voluntários o chamavam de o garotinho do sorriso calado. Ele sorria sim, mas sempre em silêncio. Era um sorriso que parecia pedir desculpas ao mundo por existir. O tempo passou e Gabriel começou a perceber algo curioso. Outras crianças iam embora, uma a uma. Eram adotadas, ganhavam novas roupas, novos sobrenomes. E ele ficava sempre. Até que um dia, quando tinha 7 anos, um casal apareceu. Eram simples, gentis. O homem se chamava Eduardo e a mulher Helena. Eles se encantaram com o olhar doce do menino e decidiram levá-lo para casa. Naquela noite, Gabriel dormiu em uma cama de verdade pela primeira vez. Havia um abajur azul, brinquedos, um cobertor limpo. Mas o que mais o encantou foi o cheiro de lar. Era algo que ele nunca havia sentido antes. Helena o abraçava, lia histórias antes de dormir. Eduardo o levava para o parque, ensinava a andar de bicicleta. Gabriel pensou: então é isso que é ter uma família. Mas, poucos meses depois, Helena descobriu que estava grávida. E as coisas começaram a mudar. O carinho foi diminuindo. Os sorrisos ficaram raros. O quarto do menino começou a ser ocupado por caixas, roupas de bebê, brinquedos novos. Um dia, Helena chorou e disse que era melhor ele voltar para o orfanato, porque agora o bebê precisava de toda a atenção. Gabriel não entendeu. Ele apenas perguntou: eu fiz algo errado? Ela chorou, mas não respondeu. E assim, o garotinho voltou para o orfanato. Mais uma vez, o cobertor azul o esperava na cama fria. O tempo passou e aconteceu de novo, e de novo, e de novo. Cada vez que uma família o adotava, logo depois a esposa engravidava. Era como se a vida o colocasse sempre em segundo plano, como se seu destino fosse abrir espaço para outros existirem. Alguns diziam que era coincidência, outros murmuravam que havia algo estranho com aquele menino que trazia a bênção da fertilidade onde chegava. Mas Gabriel só sentia o vazio. Mesmo assim, ele nunca reclamou. Nunca culpou ninguém. Ele apenas dizia para as freiras que cuidavam dele: talvez meu papel seja ajudar as famílias a serem completas. E sorria, com aquele mesmo sorriso calado. Os anos foram passando. Gabriel cresceu, estudou com afinco e descobriu que tinha uma mente brilhante e um coração sensível. Aos 18 anos, quando deixou o orfanato, prometeu a si mesmo que um dia voltaria, mas não como órfão. Voltaria como alguém que poderia dar o que um dia não recebeu: amor. Trabalhou sem descanso, estudou com bolsa, vendeu livros usados na rua, limpou vitrines, lavou pratos e aos poucos conquistou o respeito das pessoas. Era inteligente, educado e tinha uma empatia rara. Com o tempo, ele criou sua própria empresa, ajudando projetos sociais e orfanatos do país inteiro. As manchetes começaram a falar dele. Jovem empresário investe em lares para crianças abandonadas. Homem transforma sua dor em esperança para centenas de órfãos. Mas Gabriel nunca quis fama. O que ele queria mesmo era cumprir uma promessa silenciosa que carregava no peito. Certa manhã, já aos 35 anos, ele olhou para o espelho e viu um homem sereno, mas com os mesmos olhos castanhos do menino de antes. E então decidiu. Era hora de visitar cada família que um dia o havia devolvido. Não por rancor, mas por gratidão. Queria olhar nos olhos de cada um deles e dizer:
Obrigado. Porque mesmo me rejeitando, vocês me ensinaram o valor do amor que não depende de permanência. A primeira visita foi à casa de Eduardo e Helena, o casal que o adotou quando ele tinha 7 anos. A casa era simples, igual ele lembrava. No portão, uma mulher idosa o atendeu. Era Helena, os cabelos grisalhos, os olhos marejados. Ela o reconheceu na mesma hora. "Gabriel?" Ela murmurou quase sem voz. "Meu Deus, é você?" Ele sorriu. "Sou eu, dona Helena. Vim agradecer." Ela começou a chorar. "Agradecer? Depois de tudo o que fizemos? Nós te devolvemos. Te tiramos de casa." Gabriel segurou as mãos dela e respondeu com calma. "A senhora me ensinou o que é um lar, mesmo que por pouco tempo. Isso me deu força para construir o meu próprio caminho." Helena chorou, mas havia algo diferente em suas lágrimas. Era arrependimento misturado com alívio. Ela o abraçou forte, como quem pede perdão sem precisar de palavras. Naquela noite, Gabriel voltou para o hotel com o coração leve. Ele percebeu que o perdão é uma forma de liberdade, não só para quem perdoa, mas também para quem é perdoado. Essa história nos lembra que o amor verdadeiro não é sobre posse, mas sobre libertação. Que as feridas podem, sim, se tornar fontes de força. E que um coração grato é capaz de encontrar luz mesmo nos lugares mais escuros. Depois de visitar Helena e Eduardo, Gabriel sentiu algo dentro de si se transformar. Era como se cada lágrima derramada naquele portão tivesse limpado um pouco da dor que ele carregava desde a infância. Mas ele sabia que o caminho ainda não tinha acabado. Havia mais famílias a visitar, mais histórias a fechar, mais memórias a abraçar. Naquela noite, sentado diante da janela do hotel, ele observava as luzes da cidade refletindo no vidro. Lembrava-se de cada rosto, de cada quarto onde dormiu, de cada despedida silenciosa. E pensava, será que eles se lembram de mim? Será que algum deles se pergunta o que aconteceu com aquele menino? Gabriel abriu o velho caderno que trazia consigo. Um caderno de capa azul, com o mesmo tom do cobertor do orfanato. Lá dentro, ele havia anotado os nomes e endereços das famílias. Não por vingança, mas porque queria um dia voltar e agradecer, mesmo que ninguém entendesse o porquê. A próxima visita seria à casa de Rogério e Marta, o casal que o havia adotado quando ele tinha 12 anos. Naquela época, ele já entendia perfeitamente o significado da palavra abandono, mas também conhecia o poder da esperança. Ele lembrava vividamente do dia em que chegou à casa deles. Uma casa com um jardim florido e um balanço de madeira pendurado numa árvore. Por um instante, ele acreditou que aquele seria o seu lar para sempre. Rogério era um homem sério, de poucas palavras, mas Marta tinha um sorriso que aquecia a alma. Foi ela quem o levou até seu novo quarto e disse: "Aqui você pode ser quem quiser." E por alguns meses ele foi. Ele foi filho, foi amigo, foi parte de algo. Mas então a notícia chegou. Marta estava doente. E o sorriso dela foi desaparecendo aos poucos, junto com a esperança dele. Rogério, consumido pela preocupação, se fechou ainda mais. Gabriel tentou ajudar. Cuidava do jardim, arrumava a casa, sentava-se ao lado da cama de Marta e lia histórias para ela. Mas, num dia cinzento, Rogério o chamou para conversar e disse com a voz embargada que não podiam mais ficar com ele. A devolução foi silenciosa, dolorosa, e deixou uma marca profunda. Agora, anos depois, Gabriel estava parado em frente àquela mesma casa. O jardim não estava mais tão florido e o balanço de madeira já não estava mais lá. Ele respirou fundo e tocou a campainha. A porta se abriu e um Rogério envelhecido, com os ombros curvados pelo tempo, apareceu. Seus olhos demoraram um pouco para reconhecer o rosto do homem à sua frente, mas quando o fizeram, encheram-se de espanto. "Menino, é você?" Gabriel apenas assentiu. Rogério o convidou para entrar. A casa estava silenciosa.
Não havia sinal de Marta. Ela se foi há muitos anos, disse Rogério, adivinhando a pergunta no olhar de Gabriel. Ela lutou muito, mas a voz dele falhou. Eles se sentaram na sala e por um longo tempo o silêncio falou por eles. Então, Rogério se levantou e foi até uma estante. Voltou com uma pequena caixa de madeira. Dentro dela havia fotos e um caderno de receitas. E no meio de tudo, um livro de histórias infantis. Ela nunca te esqueceu, disse Rogério, entregando o livro a Gabriel. Ela pedia para eu ler para ela as mesmas histórias que você lia. Ela dizia que sua voz trazia paz. Gabriel abriu o livro e uma lágrima escorreu por seu rosto. Naquela tarde, ele não encontrou um pedido de desculpas, mas encontrou algo muito mais valioso. A prova de que o amor que ele deu nunca foi em vão. Nos meses seguintes, Gabriel visitou outras famílias. Cada uma reagia de uma maneira diferente. Surpresa, vergonha, emoção. Mas em todas as casas, o resultado era o mesmo. Um abraço, às vezes um pedido de perdão e sempre um agradecimento silencioso. Ele não estava ali para julgar, mas para entender. E a cada visita, ele se curava um pouco mais. Foi em uma dessas visitas que ele descobriu algo que mudaria sua vida para sempre. Na última casa da sua lista, uma mulher o esperava no portão. Ela se chamava Clara e havia sido a filha biológica do casal, nascida logo após a devolução dele. Ela contou que desde pequena ouvia os pais falarem de um menino especial, que de alguma forma abençoou o lar deles, abrindo caminho para a chegada dela. Clara olhou para Gabriel com uma ternura familiar e disse: "Sabe, eu sempre senti que te conhecia. É como se uma parte da sua história fizesse parte da minha." Gabriel sorriu, um sorriso genuíno, livre de qualquer amargura. Talvez porque nós dois viemos do mesmo amor, aquele que um dia nos separou para nos reunir de outra forma. E foi ali, naquele instante, que ele entendeu o verdadeiro sentido da sua jornada. Às vezes, a vida nos tira de certos lugares não porque nos rejeita, mas porque quer nos tornar instrumentos de amor em muitos outros lugares. Gabriel nunca se casou, nunca teve filhos biológicos, mas se tornou pai de muitos. Os filhos que o destino colocou em seus projetos sociais, nos orfanatos que ele ajudou a construir, nas inúmeras vidas que ele tocou com gestos simples e um coração generoso. Anos depois, ele voltou ao velho orfanato onde tudo começou. O prédio antigo havia se transformado em uma instituição moderna e acolhedora. Ele sentou-se no mesmo banco de madeira onde costumava chorar quando era menino, sentindo a solidão do mundo. Fechou os olhos e sorriu. Era o mesmo sorriso de antes, mas desta vez era um sorriso cheio de paz, porque no fim das contas ele havia entendido uma verdade libertadora. Nem toda devolução é uma rejeição. Às vezes, é apenas o universo te redirecionando para o lugar onde você realmente pertence. Enquanto o sol se punha sobre o pátio, as luzes do orfanato se acendiam e as crianças brincavam, cheias de vida. Uma delas, um garotinho de olhos castanhos curiosos, correu até ele, interrompendo seus pensamentos. "Tio Gabriel, o senhor vai voltar amanhã." Gabriel abriu os olhos, agora marejados, e olhou para o menino. Era como se visse a si mesmo tantos anos atrás. Ele sorriu e o mundo inteiro pareceu sorrir de volta. "Vou sim", respondeu ele com a voz suave. "E vou trazer histórias. Histórias sobre como o amor sempre encontra o caminho de volta, mesmo quando parece ter ido embora." Algumas pessoas passam a vida tentando entender por que foram deixadas para trás. Mas o tempo, com sua doçura silenciosa, nos mostra que nada é por acaso. O amor que parecia perdido, na verdade, estava apenas aprendendo o caminho de volta para nós, de uma forma ainda mais bonita. Existem reencontros que não vêm para reabrir feridas. Eles vêm
para curar o que o tempo deixou adormecido, nos mostrando que nosso verdadeiro lar não é um lugar, mas um sentimento de paz que construímos dentro de nós. Ele se lembrava claramente do dia em que chegou à casa deles. Era uma casa amarela, com um quintal cheio de roseiras. Marta o recebeu com um bolo recém-saído do forno e um abraço quente. Rogério, o marido dela, o levou para ver o cachorro, um vira-lata simpático chamado Thor. Durante meses, Gabriel sentiu que finalmente tinha encontrado um lar, um lugar onde ele poderia ficar. Mas então, o que para eles era um milagre, para ele foi o começo do fim. Marta engravidou. Gabriel percebeu a mudança no ar antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Os jantares em família, antes cheios de risadas, ficaram mais silenciosos. As brincadeiras com o Thor diminuíram. E o quarto dele, que era o seu santuário, começou a ser esvaziado aos poucos. Primeiro uma caixa de brinquedos, depois algumas roupas. Até que um dia, Rogério o chamou para aquela conversa. Falou sobre momentos difíceis, novas responsabilidades, a falta de espaço na casa. Gabriel apenas assentiu. Ele não chorou, não implorou, não perguntou por quê. Já conhecia aquele roteiro. Na despedida, apenas abraçou Marta e disse com a voz mais firme que conseguiu: "Obrigado por me deixar sentir o cheiro de bolo em casa. Eu nunca vou esquecer." E não esqueceu. Anos se passaram. Gabriel cresceu, se tornou um homem. E um dia, ele se viu parado diante da mesma casa amarela. As roseiras ainda estavam lá, mas o portão parecia menor, como se o tempo tivesse encolhido os muros da memória. Ele respirou fundo e bateu na porta. Um senhor de cabelos brancos e olhar cansado atendeu. "Pois não?" "Boa tarde. O senhor é o senhor Rogério?" "Sim. Meu nome é Gabriel. Talvez o senhor não se lembre de mim." Rogério franziu a testa, tentando conectar aquele rosto adulto a alguma lembrança. De repente, seus olhos se arregalaram em espanto. "Gabriel, o menino do orfanato?" "Sim, senhor, sou eu mesmo." Um silêncio pesado tomou conta da varanda. Rogério olhou para o chão, visivelmente envergonhado. Eu não sei o que dizer. Nós não fomos bons para você." Mas Gabriel sorriu, um sorriso genuíno e calmo. "Foram sim," respondeu ele com uma doçura que desarmou o velho homem. "Vocês me ensinaram a cuidar das flores. As roseiras daqui me mostraram que mesmo entre espinhos dá para florescer." Os olhos de Rogério marejaram. Com um gesto, ele o convidou para entrar. Marta estava sentada no mesmo sofá de antigamente, tricotando. Quando o viu, o novelo de lã rolou de seu colo e caiu no chão. "Gabriel?" Sua voz era um sussurro de incredulidade. "Oi, dona Marta. Eu vim trazer um abraço e um obrigado." Ela chorou. Chorou por tudo o que não foi dito, por todos os anos de culpa silenciosa. Disse que pensava nele em todos os seus aniversários, sem saber onde ele estava, como estava. Disse que se arrependia profundamente. Mas Gabriel, com uma serenidade que só o tempo e o perdão trazem, respondeu: "Não há o que perdoar. A vida fez o que precisava fazer, e eu também." Antes de ir embora, ele caminhou até o quintal, colheu uma rosa vermelha e a entregou para Marta. "Lembra do que a senhora me dizia, que as rosas só florescem se receberem cuidado e tempo? Pois é, eu floresci." Marta o abraçou com a força de anos de saudade e arrependimento. E Rogério, em silêncio, de pé ao lado deles, finalmente permitiu que as lágrimas lavassem seu rosto. Gabriel não voltou para cobrar uma dívida, mas para mostrar que a semente de bondade, mesmo que plantada por pouco tempo, pode gerar os mais belos jardins. Histórias como essa nos lembram do poder transformador da gratidão e do perdão. De cidade em cidade, Gabriel seguiu seu caminho. Cada reencontro era como uma ferida que se fechava, uma parte da alma que finalmente se curava. Ele visitou famílias humildes,
famílias ricas, famílias que mal se lembravam dele, mas em todas ele deixava um pouco de luz. Em algumas casas era recebido com surpresa, em outras com arrependimento, mas sempre com emoção. E a cada passo, Gabriel percebia que o perdão é como uma semente. Uma vez plantada, ela floresce até no terreno mais árido. Eram corações ressecados que, com seu toque, voltavam a pulsar. Certa vez, numa cidadezinha do interior, ele reencontrou Cecília e Roberto, o casal que o adotou quando ele tinha 15 anos, na sua última tentativa de ter uma infância normal. Eles moravam num sítio simples e foram os primeiros a lhe ensinar o valor do trabalho e o amor pela terra. Gabriel chegou lá numa tarde chuvosa. Aquele cheiro de terra molhada o transportou de volta no tempo, para os dias em que ajudava Roberto a cuidar da horta. Ele bateu na porta e uma voz familiar, um pouco mais cansada, respondeu: Já vai, já vai. Quando Cecília abriu, demorou alguns segundos para reconhecê-lo. Seus olhos examinaram o rosto do homem à sua frente, até que bastou um olhar. Ela levou a mão à boca e as lágrimas começaram a correr. Não pode ser, sussurrou ela. Pode sim, disse ele com um sorriso gentil. O menino cresceu. Ela o abraçou com a força de quem reencontra o tempo perdido. Roberto apareceu logo depois, surpreso, emocionado, sem palavras. O jantar daquela noite foi simples, mas farto de lembranças. Eles riram, choraram, relembraram os dias de chuva, os bolos de fubá que Cecília fazia e as colheitas fartas. Em um momento, com a voz embargada, Cecília pediu desculpas por tê-lo deixado partir. Mas Gabriel, com uma sabedoria que só a vida ensina, respondeu: A senhora me ensinou que as sementes só crescem quando são plantadas na terra certa. Talvez eu precisasse ser transplantado para florescer em outros lugares. Roberto, que até então estava quieto, enxugou uma lágrima teimosa e murmurou: Você sempre foi diferente, garoto. E Gabriel sorriu. Eu só aprendi a ver o amor no silêncio, seu Roberto. E o silêncio também fala. Na manhã seguinte, ao se despedir, Cecília lhe entregou um pequeno envelope. Dentro havia uma foto antiga. Gabriel, com seus 15 anos, segurando um cacho de uvas, o rosto cheio de esperança. Atrás da foto, uma frase escrita com uma caligrafia trêmula: O filho que a vida levou, mas o coração nunca esqueceu. Ele guardou aquela foto com um carinho imenso. Era como se cada lembrança devolvesse um pedaço de si mesmo que ele nem sabia ter perdido. Quando Gabriel foi embora, o casal ficou na varanda vendo-o partir, e pela primeira vez em muitos anos, eles voltaram a se dar as mãos. Os anos seguintes foram cheios de reencontros como este. Em cada casa, Gabriel encontrava um fragmento do amor que sempre buscou e, em troca, deixava um rastro de paz por onde passava. Sua história começou a se espalhar e as pessoas o apelidaram de o homem que agradecia o abandono. Mas para ele não era nada disso. Ele era apenas alguém que decidiu amar aquilo que um dia o feriu. Em uma entrevista, ele resumiu sua jornada de forma brilhante. Eu não voltei para cobrar o amor que me negaram. Eu voltei para devolver o amor que aprendi a encontrar sozinho. A jornada de Gabriel nos ensina que, não importa quão profundas sejam nossas feridas, a cura começa quando escolhemos perdoar e ressignificar nossa própria história. O amor que buscamos fora, muitas vezes, já floresce dentro de nós, esperando apenas a chance de ser compartilhado. Se essa história tocou Depois de tantos reencontros, Gabriel começou a sentir uma necessidade diferente dentro de si. Não era mais sobre o passado, era sobre o que ele podia construir agora. Ele havia visitado as famílias, dado abraços, deixado perdões, mas havia um lugar que ainda chamava por ele. O lugar onde tudo começou. O orfanato. Numa manhã clara de outono, ele pegou o carro e seguiu estrada afora, com o caderno azul no banco do passageiro.
Cada quilômetro percorrido parecia uma página da vida se virando. E quando o portão antigo surgiu à distância, o coração dele bateu mais forte. Ali estava o cenário de suas primeiras lágrimas, de suas primeiras esperanças e, de certa forma, do primeiro amor. O amor pela vida. As paredes estavam descascadas, o jardim mal cuidado, o balanço velho rangendo ao vento. Mas o som era o mesmo. O eco distante de risadas infantis, correndo entre os corredores. Gabriel desceu do carro, respirou fundo e caminhou até a porta principal. Uma freira idosa apareceu. Era a irmã Teresa, uma das poucas que ainda lembrava do tempo em que ele era apenas um garotinho de olhos castanhos. "Gabriel?" ela disse, levando a mão ao peito. "Meu Deus do céu, é você mesmo?" Ele sorriu emocionado. "Sou eu, irmã. Voltei para casa." Ela o abraçou, chorando. "Você sempre dizia que ia voltar. E voltou mesmo." "Eu prometi, lembra?" respondeu ele com ternura. "Só precisei de um pouco de tempo para aprender o caminho." Eles caminharam juntos pelos corredores, agora silenciosos. Gabriel olhava tudo com olhos marejados, as paredes com desenhos desbotados, as janelas que um dia emolduraram seus sonhos. Em cada canto, ele via o menino que foi. Um menino que nunca desistiu de acreditar que o amor existia, mesmo quando o mundo dizia o contrário. No refeitório, as crianças estavam almoçando. Quando o viram, algumas o olharam curiosas, outras sorriram sem saber por quê. E foi aí que ele percebeu, elas eram como ele havia sido, olhares cheios de perguntas e de esperança. Gabriel sentou-se ao lado de um garotinho magro, de cabelos bagunçados e olhos castanhos. O menino olhou para ele e perguntou, sem cerimônia: "Você já teve uma família?" A pergunta o atravessou como um vento frio, mas ele sorriu. "Tive muitas, meu pequeno. Cada uma me ensinou algo diferente." "E elas te deixaram?" insistiu o menino. Gabriel pensou por um instante. "Não. Elas me mostraram o caminho até aqui." Mas o reencontro mais emocionante ainda estava por vir. Em uma de suas viagens, uma senhora o procurou após uma palestra sobre perdão. Tremendo, ela segurou o microfone e disse: "Você não me conhece, mas eu fui voluntária no orfanato onde você viveu. Eu estava lá no dia em que te deixaram no portão." O salão ficou em silêncio. Gabriel se levantou, caminhou até ela e segurou suas mãos. Ela chorava. "Eu vi aquele bebê enrolado num cobertor azul", disse ela, "e sempre me perguntei que destino o esperava." Ele sorriu. "O mesmo destino de todos que são amados, Dona Lúcia, o de aprender a amar de novo." Ela o abraçou soluçando, e o público, emocionado, se levantou em aplausos. Naquela noite, sozinho no quarto do hotel, Gabriel olhou novamente para o caderno azul. Agora quase todas as páginas estavam riscadas com anotações. Visita feita, gratidão. Mas havia uma página em branco, a última, e nela ele escreveu apenas: "A família que faltava era a minha." Fechou o caderno, colocou-o sobre a mesa e respirou fundo. Na alma havia paz, no coração, gratidão. E nos olhos, aquele mesmo brilho sereno do menino que um dia esperou na janela do orfanato, acreditando que alguém viria buscá-lo. Algumas histórias não terminam quando alguém vai embora. Elas continuam silenciosas dentro de nós, até que um dia o perdão as faz florescer. E quando isso acontece, entendemos que nada foi perda, foi apenas preparo. Há dores que o tempo não apaga. Mas o amor tem o poder de transformar cicatrizes em asas. O menino ficou em silêncio, mexendo na comida com a ponta do garfo. Então, quase num sussurro, ele disse: "Eu queria ter uma família também." Naquele instante, o mundo de Gabriel parou. Ele colocou a mão sobre o ombro pequeno do garoto e, com a voz embargada de empatia, respondeu: "E você vai ter. Mas por enquanto você tem algo muito, muito importante. O tempo de descobrir quem você é. Isso também é um presente."
Um sorriso tímido surgiu no rosto do menino, e nesse sorriso, Gabriel se viu. Era como olhar num espelho do tempo, vendo a si mesmo anos atrás, com os mesmos medos e os mesmos sonhos. O destino, de uma forma misteriosa, estava dando a ele a chance de se reencontrar no rosto de outra criança. Naquela noite, movido por uma nostalgia poderosa, Gabriel caminhou até o antigo dormitório. O mesmo quarto onde ele dormira tantas vezes, sozinho, encolhido sob aquele velho cobertor azul. Tudo parecia igual. O cheiro de poeira, o eco dos passos no corredor vazio, a luz da lua cortando a janela. Mas algo no ar estava diferente. Desta vez, ele não se sentia mais abandonado. Ele estava ali por escolha, e com o coração transbordando de um sentimento novo. Gabriel ficou acordado por horas, sentado na beirada da cama, enquanto um filme passava em sua mente. As despedidas dolorosas, as promessas não cumpridas, as famílias que o devolveram, os abraços que duraram pouco. Cada memória, uma pequena cicatriz. Mas em meio a essa dor antiga, uma ideia começou a florescer. Pequena e frágil, mas teimosa como uma semente rompendo o concreto. Ele pegou o celular, a tela iluminando seu rosto na escuridão. Começou a fazer anotações, uma lista de sonhos, de possibilidades. E naquela madrugada fria, uma decisão inabalável se formou em seu peito. Ele transformaria aquele orfanato. Não seria mais um lugar de espera e incerteza. Seria um espaço onde cada criança aprenderia a acreditar em si mesma, a construir sua própria força. Seria um lar de verdade, um lar de amor. Nos meses seguintes, Gabriel mergulhou de cabeça nesse sonho. Investiu todo o seu tempo, seus recursos e sua energia. Ele não estava sozinho. Convocou um exército de sonhadores. Arquitetos que desenhavam mais do que paredes, desenhavam esperança. Voluntários que doavam seu tempo e seu coração, educadores e psicólogos que entendiam que a maior lição é a do afeto. E aos poucos, o velho e cinzento orfanato foi se transformando. As paredes tristes ganharam cores vivas, como se a alegria tivesse sido derramada em baldes de tinta. Os dormitórios frios receberam camas novas, macias, repletas de travesseiros fofos e brinquedos que pareciam sorrir. O refeitório silencioso se tornou um salão alegre, um palco para risadas, cantigas e histórias compartilhadas. E no portão principal, onde antes havia apenas ferrugem e melancolia, Gabriel mandou instalar uma placa. Uma placa que dizia tudo: Casa Azul, onde o amor recomeça. Era exatamente o mesmo tom de azul daquele cobertor da sua infância. O azul que para ele não era a cor da tristeza, mas sim a cor da esperança. O azul do céu depois da tempestade. A notícia sobre a Casa Azul se espalhou como um vento bom. Jornais, programas de TV, rádios, todos queriam conhecer a história do homem que havia transformado um lugar de abandono em um refúgio de amor. Mas Gabriel, avesso aos holofotes, sempre se esquivava. Com um sorriso humilde ele dizia: o importante não é o nome que faz o bem, mas o bem que dá nome à alma. Seus dias eram passados ali, no meio da vida que ele ajudou a reconstruir. Ele brincava de esconde-esconde, ensinava as crianças a amarrar os sapatos, contava histórias de dragões e reinos distantes. E mais importante, ele ouvia. Ouvia os medos, os sonhos, os segredos sussurrados. E à noite, no silêncio de seu antigo quarto, ele escrevia cartas. Cartas para o menino que ele foi. E todas elas começavam com as mesmas palavras: Querido Gabriel, você conseguiu. Numa tarde ensolarada, enquanto estava sentado no jardim recém-florido da Casa Azul, observando as crianças correrem na grama, um carro elegante parou no portão. Dele desceu uma mulher de cabelos grisalhos e um olhar doce e familiar. Era Clara, a mesma Clara que ele havia conhecido anos antes, a filha da família que o devolveu. Ela sorriu, um sorriso que misturava admiração e um pingo de remorso. Vim conhecer o lugar do qual todo mundo fala, disse ela com a voz suave.
Gabriel se levantou, limpou a terra das mãos e respondeu com serenidade: seja bem-vinda, aqui é onde o amor mora sem precisar de sobrenome. Eles caminharam juntos pelos corredores coloridos, o som das risadas infantis preenchendo o ar. Clara olhava para cada detalhe, encantada. Os desenhos nas paredes, os livros espalhados, a atmosfera de carinho. É lindo o que você fez, Gabriel. É incrível. Ele parou, olhou ao redor, para os rostos felizes que corriam por ali e respondeu com a voz cheia de uma paz que levou uma vida inteira para encontrar. Eu só reconstruí o lar que um dia desejei. O amor, quando não encontra morada, dá um jeito de nascer em outro lugar. Para Gabriel, o menino que um dia foi deixado no portão de um orfanato, essa verdade demorou a florescer. Rejeitado por diversas famílias, ele carregou por anos a pergunta que ecoava em seu coração: por que ninguém ficou comigo? Mas a vida, com seus caminhos misteriosos, estava preparando uma resposta que ele jamais poderia imaginar. O tempo passou. Gabriel, agora um homem de cabelos grisalhos e olhar sereno, transformou sua dor em propósito. Ele não apenas sobreviveu, ele construiu um refúgio, a Casa Azul, um lar para dezenas de crianças, cada uma com sua própria história, seu próprio sonho. O homem que um dia buscou colo havia se tornado o colo de muitos. Ele costumava caminhar pelo jardim, observando as flores que as crianças plantavam, e dizia: flores são memórias que decidiram ficar. Cada pétala, cada cor, lembrava-o das lágrimas e dos abraços que o moldaram. Cada adeus não o havia deixado, mas sim ensinado. Cada abandono mostrou um caminho de amor que ele não teria conhecido se tivesse ficado parado. Em um fim de tarde, Clara, uma antiga cuidadora, segurou suas mãos e perguntou: você já pensou que talvez o amor que te faltou naquela época tenha voltado agora multiplicado? Gabriel sorriu. Um sorriso que continha a paz de uma vida inteira. Eu penso nisso todos os dias, respondeu ele. No dia da inauguração oficial da Casa Azul, o pátio estava lotado. No meio da multidão estavam algumas das famílias que um dia o haviam devolvido. Quando Gabriel subiu ao palco, um silêncio profundo tomou conta do lugar. Com a voz firme, ele compartilhou sua jornada. Não com amargura, mas com uma gratidão que desarmava a todos. Esta casa é a prova de que o amor nunca falha. Ele pode se perder no caminho, se confundir, se calar, mas ele sempre volta, sempre. As lágrimas corriam livres, uma emoção pura que não precisava de palavras. Mais tarde, sozinho no pátio, sob o céu dourado do pôr do sol, ele ouviu uma vozinha. Era Luan. Um menino de olhos castanhos que meses antes lhe perguntara se ele já teve uma família. Tio Gabriel, acho que descobri quem é minha família, disse o pequeno. É mesmo? E quem é? Perguntou Gabriel. A resposta do menino foi simples e direta: o Senhor. Naquele instante, o tempo parou. Com os olhos marejados, Gabriel o abraçou forte e sussurrou: então, meu pequeno, quer saber um segredo? Você também é a minha. Não havia mais passado, nem dor, nem abandono. Apenas amor, simples, puro, inteiro. Gabriel, o menino de olhos castanhos tantas vezes rejeitado, agora era chamado de pai pelas vozes que ecoavam pelos corredores da Casa Azul. O laço com Luan, mais forte que o sangue, era de alma. Ele finalmente encontrou o lar que sempre procurou. Não em um rosto distante, mas dentro de si mesmo e nos corações que ajudou a curar. Porque o amor verdadeiro não precisa ficar. Ele transforma, ilumina e retorna, sempre em forma de gratidão. Essa história nos lembra que, mesmo nas ausências mais dolorosas, podemos construir nosso próprio lar e nos tornar o porto seguro para outros. Para Gabriel, Luan era o filho que o destino, com todo o seu mistério, finalmente lhe concedera.
E para Luan, Gabriel era o homem que deu sentido à palavra família. Numa tarde, sentado sob a grande mangueira do pátio, Luan perguntou: "Pai, o senhor nunca pensou em ir embora daqui?" Gabriel sorriu, olhando para o céu. "Filho, quem passa a vida procurando um lar quando o encontra, nunca mais parte." "Mas o senhor já achou tudo o que buscava?" insistiu o menino. "Sim", respondeu Gabriel. "Eu busquei o amor. E o encontrei quando parei de esperar que viesse dos outros e comecei a oferecê-lo eu mesmo." Luan ficou em silêncio, guardando aquelas palavras dentro do peito. E, no fundo, entendeu algo que só o tempo explicaria. O amor é maior quando não depende do retorno. Os anos continuaram a passar. As crianças da Casa Azul cresciam, se formavam e muitas voltavam como voluntárias. Aquele lugar que um dia fora sinônimo de solidão, tornara-se um símbolo de esperança. E Gabriel, já idoso, costumava sentar-se todas as tardes no mesmo banco do jardim, ao lado do balanço antigo. Ali, observava o pôr do sol e escrevia em seu caderno azul, agora gasto e cheio de anotações. Cada página começava do mesmo jeito. Hoje, mais uma criança aprendeu que o amor existe. Com o tempo, o corpo começou a pedir descanso. Os passos ficaram mais lentos, a voz mais suave, mas a luz no seu olhar continuava firme, serena. Ele sabia que a vida estava se despedindo com delicadeza, como quem não quer interromper uma música bonita. Numa noite de céu limpo, Gabriel chamou Luan e entregou-lhe o velho caderno. "Guarde isso para mim, filho." "É o seu caderno de anotações?" perguntou Luan. "É o mapa do meu coração. Cada linha aí dentro é uma lembrança que me trouxe até aqui." Luan o folheou, emocionado. Em uma das últimas páginas estava escrito: "Quando o amor encontra abrigo, ele nunca morre, apenas muda de lugar." Ele olhou para o pai com os olhos marejados. "Pai, o senhor vai ficar bem, né?" Gabriel sorriu. "Já estou bem, meu filho. Eu encontrei tudo o que um dia pedi." Então, segurou as mãos do menino e completou: "Promete que vai continuar cuidando da Casa Azul?" "Prometo, pai." "Então eu posso descansar." Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol tocaram o jardim, o vento soprou suave. As flores balançaram e os sinos da capela tocaram sozinhos. E no quarto, deitado com um leve sorriso no rosto, Gabriel dormia. Dormia em paz. Não havia tristeza, havia gratidão. Porque ele não partiu sozinho, partiu cercado de amor, da família que construiu com o coração. O funeral foi simples, como ele teria desejado. As crianças cantaram uma música sobre esperança, e Luan leu um trecho do caderno azul. "O amor é como o vento. A gente não vê, mas sente, e quando ele toca, até as feridas mais antigas começam a cicatrizar." Todos choraram, mas não era um choro de dor, era de gratidão. Gratidão por saber que aquele homem, um dia deixado à porta do mundo, havia se tornado o próprio abrigo de tantas vidas. Meses depois, a Casa Azul continuava viva, cheia de risos e sonhos. Agora, sob o cuidado de Luan, que carregava a mesma serenidade do homem que o ensinara a amar. As paredes tinham novas cores, o jardim, novas flores, e o banco da mangueira ganhara uma placa de metal com uma inscrição simples: "Aqui sentava um menino que aprendeu a agradecer." E toda vez que o vento soprava, as crianças diziam que era o tio Gabriel, brincando com elas. E talvez fosse mesmo. Anos mais tarde, um documentário foi feito sobre a história da Casa Azul. Nele, Luan, já adulto, disse com a voz embargada: "Meu pai me ensinou que amor não é o que você recebe, é o que você decide dar, mesmo quando o mundo te vira as costas. Ele me mostrou que cada abandono pode ser o começo de um chamado, e que o perdão não é o fim de uma história, é o recomeço." O público chorou, mas sorriu também. Porque naquela história, cada pessoa se via um pouco.
na dor de ser deixado, na coragem de perdoar e na beleza de recomeçar. Hoje, a Casa Azul é referência em acolhimento. Crianças que um dia dormiram em camas frias, agora se formam, se casam e voltam para agradecer. E no centro do jardim, sob a sombra da mangueira, há sempre flores frescas, deixadas por alguém que passou por ali e quis dizer em silêncio: obrigado. E se você escutar bem, quando o vento passa entre as folhas, parece que uma voz suave sussurra: nem toda devolução é rejeição. Às vezes, é só Deus te devolvendo para Ele, para que você aprenda o verdadeiro significado do amor. Alguns passam a vida esperando que o amor bata a porta, mas o amor, às vezes, entra pelos fundos, silencioso, disfarçado de perda. O amor não vem para ficar, vem para transformar. E quando ele cumpre seu papel, deixa o mais bonito dos presentes: a paz. Luz de histórias, porque até as almas mais machucadas podem florescer quando escolhem o perdão. Se esta história tocou o seu coração, se alguma lágrima escorreu ou se você sentiu vontade de abraçar alguém que ama, então o nosso propósito foi cumprido. Cada história que contamos é feita com amor e fé, para lembrar que mesmo nas dores, a vida ainda sabe ser bonita. Se você acredita que o mundo precisa de mais compaixão e humanidade, ajude essa luz a alcançar mais pessoas. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Você pode ser o motivo de um recomeço na vida de alguém hoje. E lembre-se sempre, mesmo quando tudo parece escuro, há uma luz que nunca se apaga, a que brilha dentro de você. Luz de histórias, tocando corações, uma história de cada vez.